Estou muito feliz sobre esse vídeo de agora, porque não somente eu aprenderei muito, mas vocês também tirarão muitas dúvidas a respeito de um assunto que é muito importante para todos nós e dificílimo: sistema de saúde nos Estados Unidos. Estão prontos? Vamos finalmente conseguir trazer alguém aqui de Tampa, local, para conversar comigo sobre esse assunto. Fred, obrigada por ter aceito o convite. Tô realmente muito feliz porque é um assunto que eu que tô aqui há 20 anos acho ainda muito difícil e muitos dos nossos clientes, dos nossos amigos têm muitas questões sobre isso. Bom, então antes de eu começar com as minhas perguntas, Fred, se apresenta, por favor. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 6 anos. Desde que cheguei, basicamente, trabalhar com seguro sempre foi a minha primeira atividade, de fato, né? Eu sou licenciado pelo estado da Flórida. É importante dizer também que tenho licença em outros estados, como Texas, Geórgia, Virgínia, New Jersey e Ohio. Uau, isso eu não sabia. Exato. Eu tenho algumas famílias espalhadas nesses estados, então, por conta disso, eu ajudo pessoas que também estão em outras regiões dos Estados Unidos. Sou licenciado para seguro de vida e seguro saúde, que hoje é o meu principal core business, né? Conforme eu te dizia aqui na nossa conversa offline, eu tenho centenas de famílias com as quais eu tenho ajudado nesses últimos 5 anos de atuação aqui nos Estados Unidos. Vamos começar, que eu acho que é o básico. Se você pudesse fazer, assim, bem resumidamente, um overview do sistema de saúde americano. Uma das principais razões pelas quais as pessoas enfrentam dificuldade para lidar com esse assunto, com esse tema do sistema de saúde, na verdade, é a desinformação e eu acho que a falta do entendimento do sistema como a grande umbrella, né, como o grande guarda-chuva. No sistema brasileiro, você tem lá um modelo público e privado, né, mas a gente vê muito a atuação do sistema público, onde o governo brasileiro ele quer ser o grande gestor da saúde, né? E a partir do SUS, ele constrói o hospital, ele tem a folha de pagamento ali com os médicos, enfermeiros e todo aquele staff, né? Toda aquela estrutura do sistema de saúde que nós conhecemos. O governo se propõe a ser o gestor da saúde ali no Brasil, fora a questão de se ter a iniciativa privada. O que as pessoas não sabem, quando a gente compara esse modelo com o modelo americano, é que o modelo americano tem uma iniciativa pública também muito efetiva. Porque na prática, no dia a dia, nós não vemos, nós não conhecemos hospitais públicos, clínicas públicas. Você não tem nada público com a qual você tangibiliza, com a qual você toca no dia a dia. Porém, o governo ele é responsável por boa parte da saúde também nos Estados Unidos, né? E aí eu abro assim, o detalhe para te dizer que é importante entender isso a partir dos números. 70% a 75% das pessoas que estão cobertas na América hoje, elas estão cobertas a partir do seu trabalho, a partir do seu empregador. Corporate né? America. A partir das corporations, né? Que também é um modelo parecido com o do Brasil, né? Você trabalha numa empresa no Brasil e recebe lá, a partir do seu empregador, a oferta do seguro-saúde. Na América funciona de uma forma muito efetiva e de uma forma muito exponencial dentro desses números que eu estou trazendo. Então, eu diria que as empresas são os maiores responsáveis pela cobertura de saúde na América. Ponto. Né? Aí a gente precisa entender que mais ou menos 20% da população aufere o sistema de saúde a partir das políticas públicas de governo. É preciso entender isso, porque quando você entende isso, você acaba chegando à fácil compreensão de que você pode ter um seguro-saúde sem necessariamente ter um custo muito elevado. O seguro-saúde é muito caro porque tem aí uma parcela muito pequena da população, cerca de 5%, que paga esse valor cheio, que é um valor muito alto, mas existe uma parcela que pode oferir a partir das políticas públicas de governo. Então o Marketplace, o Obamacare, o popularmente conhecido, talvez seja aí o mais efetivo na vida das famílias. O governo oferece uma política pública pela qual as pessoas conseguem ter o seguro-saúde em que o governo subsidia boa parte desse custo. Eu tenho clientes até que não tem custo mensal nenhum, né? O governo paga 100% do custo do seguro para eles. Isso está diretamente ligado à renda dessas famílias, né? As famílias recebem um tax credit, um crédito fiscal, para que a partir disso elas tenham o seguro-saúde. Então, dito isso, fechando esse ponto, é possível você ter seguro-saúde na América, compreendendo esse conceito,
e entendendo que, na verdade, o governo ele tem as suas políticas públicas, mas utilizando a iniciativa privada. Sim. Né? Então, na prática, ele utiliza a iniciativa privada para oferecer saúde para a sua população. Quais as principais diferenças, então, na prática do sistema de saúde ou de seguro no Brasil e aqui nos Estados Unidos? É que aqui na América, você não consegue, seja a partir de uma iniciativa da empresa com a qual você trabalha, seja a partir de uma iniciativa de política pública do governo, ou seja, a partir de um programa de governo, ou seja, você contratando yourself, você diretamente com a seguradora. Você não consegue ter um seguro sem o qual você elimine o copay, por exemplo. É possível eliminar a franquia, que é um outro custo que incide diretamente sobre a questão do seguro. Mas o copay você não elimina. O que é o copay? Para quem não sabe. Perfeito. O copay é aquele custo que você paga toda vez que você usa. Então, toda vez que você usar, você vai ter sempre algo a pagar quando você usa o seguro-saúde nos Estados Unidos. No Brasil, é comum você não ter esse custo. Sim. Né? Embora lá tenha começado esse modelo, você tem lá já a possibilidade de contratar com copay, né, com o apelo de ter um custo mensal menor, mas o que predomina no Brasil ainda é o custo do seguro sem o copay. Sim. Aqui não, aqui você não elimina. Então, eu diria que essa é uma das principais diferenças quando você compara com o Brasil. E aí isso tem a ver com você analisar o que você quer pagar mensalmente versus o que você quer pagar toda vez que você for ao médico, e isso vai ser a partir da sua saúde, talvez, né? Perfeito. Ou da tua situação financeira. Tem bastante a ver. Eu sempre, quando me reúno com as famílias, eu digo isso. Que configuração você quer fazer, né? É um pouco parecido com a atuação do seu negócio, né? Do real estate, né? Você quer uma casa com quantos cômodos, quantos quartos. Então, quando você configura o seguro-saúde, é a mesma coisa, né? A sua família usa muito seguro? A sua família tem alguém fazendo tratamento, precisa de maiores cuidados de saúde? Porque nesse momento, você pode definir pagar mais por mês para ter um custo menor na utilização, ou pagar menos por mês para ter um custo maior quando utilizar, se é que você usa pouco. Então, eu acho que esse é o ponto em que reside o maior cuidado do meu trabalho, por exemplo. É fazer um setup de forma correta com a necessidade de cada família. E essa configuração, ela pode ser feita a qualquer momento? Ela é anual? Quando que se faz? Quando que é o ideal para conversar com você? É uma pergunta muito pertinente, porque a gente está exatamente no fechamento do Open Enrollment. E esse vídeo vai sair depois. Infelizmente, queria ter feito esse vídeo meses atrás com você, né? Mas é bom valerá para o ano que vem. Sem problema. Você aqui na América não compra seguro-saúde a qualquer momento do ano. Você tradicionalmente, mesmo para quem tem seguro, através da empresa que trabalha. A empresa abre uma janela, né, pela qual o funcionário, você tem só esse período para escolher o seguro. Aqui no mercado, fora do mercado corporativo, é a mesma coisa. Né? Você tem uma janela que tradicionalmente vai de 1º de novembro a 15 de dezembro. Né? Por bondade do governo que aí está, esse ano a janela vai ser estendida. Né? Então a gente está agora gravando esse vídeo aqui no meado de dezembro, a janela encerra amanhã, mas ela vai perdurar esse ano até 15 de janeiro. Então, de 16 de dezembro a 15 de janeiro, para quem quer cobertura a partir de 1º de fevereiro. Porque para quem quer cobertura a partir de 1º de janeiro, repito, é de 1º de novembro a 15 de dezembro. Então, esse é o momento de configurar, Corina. Esse é o momento de você fazer a escolha. É até possível fazer alterações depois? Mas eu não recomendo. Você tem algumas implicações aí que eu recomendo evitar isso. Quem já tem um seguro agora e quer mudar para o ano que vem, acabou o prazo ou ainda dá tempo? Você pode fazer, repito, alterações com algumas... você tem que olhar as exceções, né? Por quais razões você quer fazer a sua alteração. Dá para fazer alteração. Uma vez que você já tenha, é possível você alterar ao longo do ano, considerando algumas medidas de exceção. Assim também, importante dizer isso, que é possível contratar fora da janela em alguns casos. Deixa eu citar alguns aqui para você. Por exemplo, a pessoa que acabou de mudar o status imigratório. Então ela está no processo imigratório e ela recebeu o green card dela, por exemplo, no mês de abril. Ela tem 60 dias, desde o momento em que ela recebeu o green card dela, para entrar no marketplace, por exemplo. Tá? Ou a pessoa que acabou de mudar para Tampa. Ela veio do norte do país ou saiu do South Florida, por exemplo, da região de Miami. Então ela está fazendo uma mudança de county. Então ela pode também
ou contratar ou fazer uma mudança, né? E existem outras exceções. Se você, por exemplo, se casa, se você divorcia, se você tem um bebê, se você está grávida, etc. e tal. Então, existem aí algumas exceções pelas quais as pessoas podem entrar fora desse período. Ok, ótimo saber. Fred, eu tenho umas perguntas que me fizeram aqui no Instagram, me preparei para essa entrevista. Opa, o vamos Luiz lá. perguntou, pessoas com doenças pré-existentes, tem algum problema para fazer seguro de saúde? Não, na verdade, uma das grandes belezas do Marketplace, por exemplo, e pouca gente sabe disso, entre os imigrantes, é que você tem o rigor do ACA, né, ou ACA em português, o Affordable Care Action, que é uma lei que regula o sistema de saúde americano. Então, quando você oferece seguro, especialmente pelo Marketplace, você tem ali o direito de, a partir do primeiro dia da sua cobertura, então, por exemplo, para quem está contratando agora, ele vai ter cobertura a partir de 1º de janeiro. A partir do primeiro dia, você pode fazer qualquer tipo de cirurgia e você pode tratar qualquer tipo de problema que você tenha. Então, essa também é uma outra diferença que eu diria em relação aos seguros existentes no Brasil, né? É normal lá que você tenha a exclusão de 6 meses, 1 ano de doenças pré-existentes. Então, aqui não tem, né? Principalmente, repito, quando você consegue contratar um seguro que está associado ao Marketplace. Então, é possível contratar e a partir do primeiro dia você parece ser um pouquinho mais justo, então. Exatamente, exatamente. Agora, deixa eu só abrir um parêntese, Corina, porque as pessoas não se perceberam muito entre os imigrantes, mas esse foi um dos principais pontos de discussão na última eleição presidencial, né? Do lado dos republicanos, o desejo de mexer um pouco nisso, de tirar essa questão. Do lado dos democratas, a questão de manter, e conseguiram manter. A Suprema Corte tomou uma decisão favorável a isso. Então, de vez em quando, esse assunto volta à baila no sistema político americano, tá? Mas hoje, que a gente está gravando esse vídeo, não existe a exclusão de condições pré-existentes ou a carência para que você inicie qualquer tipo de tratamento. Interessante que você falou isso, Fred, porque eu falo muito sobre isso, até no meu Instagram, que eu consigo ter uma interação maior e diária, eu falo muito sobre a importância da política aqui nos Estados Unidos para o imigrante, porque, especialmente aqui local, porque o condado, ou a cidade, ou o estado, ele tem um papel muito mais forte, maior, muitas vezes, do que até o próprio governo federal. Sim, verdade. Mas é muito importante entender da política, porque as coisas aqui andam e funcionam com muita rapidez. E isso afeta muito o sistema imobiliário também. Inclusive agora a gente está com o legislativo tentando mudar seguros dos imóveis, que é um outro drama aqui na Flórida, né? Sim. Então, eu falo muito sobre isso. Muito importante entender a política e entender a cultura americana, porque eu acho que está aí as principais diferenças em relação a tudo que a gente vive no Brasil. E eu acho que o imigrante, às vezes, ele não compreende, né? Verdade, então, muito importante conversar com os especialistas que estão a par do que está acontecendo nesse cenário. Esse seu ponto é muito bom. Eu sempre digo, tanto para a minha rede de amigos, para os meus familiares, eu prego isso para os meus filhos e tento passar para os meus clientes. Não fique tomando decisões com base na opinião do seu amigo que ouviu dizer, né? Que então, bom assim, que você está falando isso. Procure a autoridade da área. Ou a autoridade que eu quero dizer, o especialista daquela área. Aquele licenciado daquele local. Exatamente. Eu conheço gente, Corina, se você me permite aqui, é para falar de saúde, mas eu quero tomar esse ponto, é muito bom. Eu conheço gente que hoje está fora de status migratório porque foi se aconselhar com amigos e a pessoa simplesmente perdeu o status, né? E a pessoa poderia ter tido a regularização da situação migratória dela, né? Eu conheço gente, aí trazendo para o meu business, eu trato de famílias que hoje eu estou tentando ajudá-las a resolver problema financeiro grave porque foi se aconselhar com alguém que ouviu dizer, ficou sem seguro desnecessariamente e, importante dizer isso, as pessoas não sabem, aqui você é executado rapidamente por contas médicas, né? Então, assim, procure um especialista da área, principalmente nesse assunto, não fique sem cobertura médica, você está correndo risco aqui, o risco financeiro de ter um problema. Isso vale para os amigos, para a família, para os blogueiros, as pessoas que passam informação e infelizmente as pessoas escutam e realmente muito importante falar com um especialista. Eu falo isso todo dia. Outra pergunta. Sim. É possível incluir no seguro da família parênteses de 1º ou 2º grau? Não, não é. Você só pode ter na mesma pólice os seus filhos
esposo, né? Cada um tem que ter o teu. Cada um tem que ser o seu. Existe seguro onde podemos fazer igual ao Brasil, indo direto no médico? Você já falou um pouco sobre isso. O que a pessoa talvez esteja querendo entender é se você pode ir out of network, ou seja, fora da rede. É possível você ter um seguro que ele é chamado de PPO, né? Geralmente esse seguro ele é bem mais caro. Eu costumo chamar ele de seguro de luxo às vezes desnecessário, tá? Porque ele te dá essa liberdade, mas ele vai te custar muito mais, não somente no custo do pagamento mensal, mas no custo de copay, que você tem que sempre estar olhando para essas duas coisas. Então é possível? É, mas fique atento porque você vai acabar pagando mais no final por essa facilidade. Eu tenho uma dúvida, isso é particular, porque nós temos alguns médicos brasileiros aqui na nossa região e a gente tenta ir nesses médicos, Sim. né? E nem sempre eles estão dentro da nossa rede. Sim. E eu, por exemplo, com uma doutora específica que você conhece, a gente gosta de visitá-la, e eu vejo uma dificuldade imensa deles, por exemplo, falarem a consulta para quem não tem seguro é X. Eles não atendem quem não tem seguro. E isso é uma questão que eu mesma não entendo. Que eu falo, mas não tem como você me cobrar $1.000 para eu poder vê-la por 1 hora? Não, se você não tem seguro, às vezes ela não vai ganhar muito menos do que isso, mas como que é essa questão de você poder ir sem seguro e se atender com um médico? É um bom ponto que você está trazendo, e aí primeiro eu preciso dizer que não é nem a questão a médica que não aceita. Não, não é o facility, ninguém, né? não falo com a médica, assim. É a clínica em ela si que ela está pertence. associada, Sim. tem esse ponto, né? E aí não são todos, é a maioria que faz isso, Sim. você até consegue às vezes fazer o que a gente chama no português fazendo particular, Isso, né? isso. Mas eu vou te explicar que a principal razão é que, assim, quando você faz no particular, a tabela de fato é bem mais barata. Na prática, o sistema, esse é um ponto que eu acho ruim no sistema americano. A tabela para quando você tem seguro é outra e aí acaba que o faturamento é muito maior, tá? Por quê? Porque eles acabam tirando do seguro um valor muito maior do que tiraria só de você. Então, é uma questão de preferência. Tem lá também a explicação de que, porque se tiver a necessidade de algo a mais, além da consulta, como exame ou uma emergência, você já tem a proteção do seguro. Tá. Na prática, a gente acaba entendendo que isso também não é tão necessário assim, mas aí entra o ponto que você colocou da cultura americana. Né? O americano ele é mais assim, ele quer estar seguro de que aquilo vai funcionar efetivamente, então ele acaba fazendo esse tipo de exigência. Outra pergunta e última, antes da gente finalizar. Existe algum seguro sem franquia? Existe, é possível. Hoje você consegue, eu diria que você consegue fazer a contratação sem o custo do deductible ou da franquia, né? É possível sim, e eu inclusive recomendo bastante que seja assim, porque a franquia acaba trazendo inesperadamente um custo desnecessário às vezes. Então é possível fazer essa contratação sem franquia sim. Tá. O que você não consegue eliminar é o copay, que é uma outra coisa, que é aquele custo associado à utilização. Fred, eu acho que a gente escuta muito, e eu até já falei isso várias vezes, da questão sobre como é feita a parte de medicina mesmo, né, na prática. Essa é uma das principais diferenças entre o Brasil e aqui, o atendimento, o customer service, que eu acho que isso é um mito ou você concorda que aqui é inferior ao que a gente tem no Brasil? Concordo, Corina. Eu diria que o principal entrave para a nossa comunidade, para os imigrantes em geral, é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, é o entendimento do sistema, né? E aí eu vou dizer uma coisa que talvez impressione muita gente, mas é um fato, e a gente precisa aceitar os fatos, Sim. né? A medicina brasileira, ela tem, por essência, ser preventiva. Ela é preventiva. O médico brasileiro, o sistema brasileiro, ele tem mais o jeito, o interesse de investigar, né, de fazer a prevenção. É da mais cultura. Humano? Ou é eu que sou brasileira que... Eu acho que é diferente, eu diria isso. Eu tô pontuando isso, não é a minha opinião aqui não, tá? É o que a gente inclusive aprende na academia quando legal. vai tirar a licença, tá? Então, a medicina brasileira ela é mais preventiva. A medicina americana, ela na sua essência, ela é uma medicina curativa. A gente aprende isso. A gente é orientado, eu sou licenciado, então eles nos preparam para entender que o sistema aqui, ele tem a missão de curar. Por um outro lado, ele não é muito dado à investigação, à prevenção, não é. É um fato isso. De fato, a gente entende que esse é talvez o primeiro país do mundo para curar doenças graves. Por quê? Ou tratamentos de Exatamente, câncer. porque na sua essência eles se preparam para curar.
mas eles não são tão efetivos na prevenção. Então eu diria que essa é uma das principais diferenças que nós precisamos aceitar e conviver com isso. Então você vai viver aqui. Exatamente. Isso é muito interessante. Aprendi muito com você hoje, Fred. A gente poderia ficar aqui conversando durante horas. Mas eu quero dizer para vocês que o Fred mora aqui em Tampa. Sim, verdade. É um louco. E se você quer tirar a sua dúvida, se você quer se preparar para 2024, qual é o melhor momento, qual a melhor maneira para se comunicar com você diretamente e resolver os seus problemas definitivos aqui sobre seguro de saúde nos Estados Unidos? Eu até abriria aí um parênteses no que você falou. Repito, ainda dá tempo para algumas pessoas, mesmo em 2023, ajeitarem a questão da vida delas, né? Ou para quem já tem seguro e quer fazer uma revisão, ou para quem não tem, eu consigo às vezes encontrar muitos casos, consigo colocar as pessoas fora da janela, que tradicionalmente existe, pegando alguma medida de exceção. Então, ainda provavelmente eu preciso, conforme você falou, eu preciso analisar o caso das pessoas, né? E eu tenho exatamente esse tipo de atuação, eu tento entender a necessidade das famílias e adequar a realidade delas, o que vai ser melhor. Mas a melhor forma é via Instagram. Ok, né? A gente vai deixar aqui na Isso, e através do meu telefone também, Tá. pode me chamar via WhatsApp, Tá. pode entrar em contato, me ligar, eu terei o maior prazer em atender todo mundo. Obrigada, Fred. Eu que te agradeço. Quero dizer para vocês que deixem os seus comentários com dúvidas ou com comentários apenas aqui pra gente e vou falar uma coisa que eu não combinei com você, mas se tiver muitos comentários com dúvidas diferentes do que a gente falou nesse vídeo, topa fazer uma live para respondê-las? Claro! Bora? Opa. A gente pode fazer no Instagram, aqui no YouTube, eu acho que é um assunto que tem muita coisa para se conversar. Verdade. E é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal da Tampa Bay Key Real Estate. Muito obrigada, Fred. Obrigado vocês, Corina, por esse momento maravilhoso aqui. E eu espero poder estar, de fato, como disse, ajudando muita gente com essas informações.